O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas da velha natureza ficaram para trás e tudo se fez novo. Na sua primeira carta, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 45 em diante, ele traça ali um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, ou seja, o homem feito do pó da terra e Cristo Jesus. O Adão, que através dele entrou o pecado e a morte no mundo, aí ele apresenta Jesus como o último Adão, trazendo vida e trazendo a restauração da natureza caída do ser humano. Ele disse que o primeiro Adão é terreno, mas o último é celestial. E que o primeiro homem, o Adão, ele foi feito alma vivente. E o segundo, o último Adão, que é Cristo, ele é um espírito vivificante. A diferença, né? Enquanto Adão, ele traz pecado e a morte, Jesus então veio como um espírito, não como alma vivente, mas como espírito vivificante, ou seja, ele veio para vivificar, trazer vida, restauração novamente daquilo que o homem havia perdido. Quando Deus fez o homem, o Adão, ele fez do pó da terra. E ele soprou nas suas narinas e o homem se tornou alma vivente. E depois de Deus ter feito o homem, então, ele viu a necessidade de dar para ele uma companheira, uma esposa. Ele disse: não é bom que o homem viva só, esteja só. Então Deus fez com que Adão caísse num sono profundo, e enquanto isso, Deus abriu no seu lado, na sua costela, e dali, então, ele tirou um osso da sua costela e fez uma mulher, né, e entregou para o homem. Formou ali a esposa de Adão. Da mesma forma, como Jesus é o tipo de Adão, o último Adão, ele também passou por esse processo. O Pai Celestial fez com que ele entrasse num sono profundo, através da sua morte ali na cruz do Calvário. Quando ele morreu ali, ele entrou num sono profundo, e dali então, Deus tira de Jesus a sua noiva, a sua esposa, a sua igreja. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, o soldado feriu o lado, a costela de Jesus. Ali, então, com aquela abertura através da lança, saiu água e sangue. O sangue simboliza a restauração da igreja. E a água, a purificação da sua igreja. Então, ali nasce a igreja. Então, quando Paulo diz aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, ou seja, ele deixa a velha natureza, a vida de pecado, e ele passa a ser, então, agora, por um processo de restauração. Ele sai do estado de morte e passa para o estado de vida. Ele recebe Cristo e a sua vida espiritual. Ele nasce novamente, como Jesus disse para Nicodemos. Aquele homem que perguntou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, ou seja, espiritualmente, da água, da palavra, um novo nascimento, uma nova vida para esta pessoa. Então, constantemente a gente ouve as pessoas falar da dificuldade que tem em servir a Deus. As pessoas dizem: é difícil ir para a igreja, eu preciso consertar a minha vida, tenho tantos problemas, meu passado, eu tenho um passado muito pesado, muito difícil, e parece ser muito complicado. Por quê? Porque na maioria das vezes é apresentado um evangelho acusatório, a Bíblia como um manual de acusação. Deus não veio para acusar ninguém, Jesus não veio para acusar o ser humano. Ele veio para restaurar. Ele veio trazer uma palavra de amor e de restauração. Acusar é um trabalho de Satanás. Satanás, sim, é o acusador. Primeira coisa que ele faz na vida de uma pessoa que quer decidir a sua vida para Jesus, a primeira coisa é acusar a pessoa do passado dele. E a pessoa então se sente indigna. Aliás, nenhum de nós, por mais bom que pareça ser, nenhum de nós somos dignos da salvação e do perdão. Basta reconhecermos que Cristo veio para nos restaurar,
para nos oferecer uma vida eterna, uma vida em abundância. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando ele compara Satanás como um ladrão, ele disse, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então a salvação acontece na vida da pessoa em 3 dimensões, ou seja, em 3 tempos. Quando uma pessoa recebe Jesus ou entrega a sua vida para Jesus, recebe a salvação, ele recebe ele como, não somente como Salvador, mas como Senhor da sua vida, então essa pessoa entra por um processo de salvação. E primeiramente a salvação ela acontece num ato imediato, na questão do passado e do presente. Ou seja, a pessoa que entende, entrega a sua vida para Jesus, ele imediatamente sai de uma posição de pecador, de criatura, e entra numa posição de filho, salvo, santo e restaurado. Então a sua salvação ela é imediata, não necessita de sacrifício nenhum, porque é de graça, pelo amor e pela graça do Senhor Jesus. Então a salvação ela acontece imediatamente no seu passado e presente. O passado é perdoado e esquecido, e o presente então ele passa agora de uma condição de criatura para filho santo. Ou seja, quando Deus olha para você, olha para a pessoa que tomou essa decisão, ele não vê mais agora um pecador. Ele não vê mais uma criatura, mas sim agora ele vê um filho santo.